Boa noite, pessoal. Me chamo Ian Casulay, sou do curso de Marketing da PUC e hoje eu vou apresentar o meu projeto da fase 1 da matéria Análises Econômicas e o meu tema escolhido foi o tópico 1, que seria Análise da Economia Brasileira entre os anos 2010 e 2021. Nesse vídeo, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu nessa época, que foi um período de crescimento, de crise e também de recuperação. Em 2010, o Brasil teve um forte crescimento, conseguiu crescer ali cerca de 7, 8%, que foi um momento de pós-crise, que foi a crise de 2008, quando teve queda das ações, aumento do dólar, baixo investimento internacional e o crédito estava cada vez mais difícil. Em 2010, teve essa recuperação, que foi um momento que teve consumo em alta, o crédito começou a ficar fácil e também teve a valorização das commodities aqui no país. Entre os anos 2011 e 2014, que foi marcada pelo primeiro mandato da Dilma, o Brasil começou a cair desenfreadamente, teve uma alta na inflação, a inflação estava lá no topo. O governo começou a gastar muito o dinheiro público, teve baixa no salário mínimo e, obviamente, a população começou a ficar muito satisfeita. E aí foi quando começou uma revolta da população, começou a ter protesto praticamente toda semana em todas as cidades do Brasil. E aí foi quando começou uma grave crise econômica e política no nosso país. E em seguida, nos anos de 2015 e 2016, o Brasil entrou nessa grave crise política e econômica. O PIB do nosso país enfrentou a maior retração da história e o governo da Dilma acabou enfrentando queda de commodities, queda na economia e queda em muitos outros setores. Estava um desastre e, como consequência, teve o impeachment da Dilma em 2016, que ficou e vai ficar marcado para toda a nossa história. E entre os anos 2017 e 2019, o Brasil saiu do período de recessão, mas o crescimento ainda era lento, a recuperação ainda era lenta, o Brasil crescia ali em torno de 1,3% ao ano, né? O consumidor ainda estava desconfiado, a população ainda estava muito retraída, então estava ali caminhando para uma recuperação, para um possível crescimento, né? As coisas ainda estavam ali bem devagar. Vale ressaltar que em todo esse período, entre 2015 e 2019, o desemprego ainda estava em alta, né? Que era a maior preocupação do país, o desemprego, muita gente passando fome, muita gente passando necessidades básicas, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a nada. Então, a insatisfação do povo realmente, acima de todas as outras, era o governo gastando muito e o desemprego. E então chegamos em 2020, o ano da pandemia. A pandemia que parou não só o Brasil, como o mundo inteiro. O Brasil teve uma queda no PIB ali de quase 4%. O governo tentou tomar medidas para melhorar, para ajudar a economia, como o auxílio emergencial, mas mesmo assim a nossa economia sofreu bastante, o desemprego ficou muito em alta, as pessoas estavam com medo de trabalhar. E tivemos também um lockdown que fez com que várias lojas, indústrias, shopping, restaurantes, vários segmentos fechassem, né? E querendo ou não, isso impacta diretamente na nossa economia. Começaram a trabalhar de forma remota, querendo ou não, isso tudo mexe com a nossa economia, mexeu com a nossa economia. E como resultado, nossa economia caiu bastante. E em 2021, com a chegada da vacinação, os lugares que tinham fechado começaram a abrir novamente, as pessoas voltaram a trabalhar normalmente, muitas pessoas deixaram de trabalhar remotamente e voltaram a trabalhar presencialmente, a economia começou a girar novamente aos poucos, o PIB conseguiu recuperar, cresceu ali cerca de 4,5%, 4,8%, e então a economia começou a girar de novo, começou a crescer de novo, mas mesmo assim, com incertezas, com inseguranças, porque a pandemia ainda estava acontecendo, não era uma certeza de que as coisas iam melhorar e de quanto tempo aquilo ia durar, se ia ter que fechar de novo, se ia ter que acontecer outro lockdown. As coisas ainda estavam muito incertas, muito inseguras, e foi um período bastante delicado para o Brasil e para o mundo inteiro. Com isso, podemos concluir que entre os anos 2010 e 2021, o Brasil viveu um ciclo completo. Tivemos crescimento, tivemos crise, tivemos recuperação, tivemos pandemia, tivemos altos e baixos, e isso nos mostra que quanto a política e os acontecimentos externos afetam diretamente o nosso desempenho político. E foi isso, esse foi meu trabalho, espero que tenham gostado e boa noite!